Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje o papo é Escola Bíblica, classe de adultos. Vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios. Não sai daí, vem muita coisa boa hoje para a gente conversar. Curte a vinheta e a gente volta já. E eu quero começar esse vídeo já fazendo aquele pedido todo especial, um pedido de ajuda, na verdade, pedindo que você se inscreva no canal, ative o sininho aqui para que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você também fique sabendo, fique por dentro e não perca as nossas aulas, não perca os nossos devocionais. Nós queremos fazer muita coisa boa aí, então não perde contato conosco, chama um amigo, manda para alguém, vamos espalhar a palavra de Deus. Eu faço parte da AD Queiroz Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada localizada na cidade do Rio de Janeiro, na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca. Nosso presidente é o pastor Marco Ribeiro, vice-presidente pastor Reinaldo Mendes. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, as nossas redes sociais estão à tua disposição. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também temos um canal que você é convidado para assinar no YouTube. Não perde a nossa programação. Hoje, Carta de Paulo aos Efésios, revista da CPAD, Lições Bíblicas à Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o selo da promessa. Lição de número 10, a intercessão pelos Efésios, em 3 tópicos. Primeiro, corroborados com o poder do Espírito. Segundo, arraigados e fundados em amor. E terceiro, a bênção de Deus excede o pensamento humano. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática dessa lição é que devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Efésios capítulo 3, do 14 até o 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O ponto central dessa lição é que temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Querido, hoje, na verdade, a nossa lição vai falar sobre oração. Então, nada melhor do que nós começarmos orando ao Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a misericórdia dEle, que Ele nos ilumine, que você seja abençoado por esta aula também. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra. Obrigado por este canal disponibilizado aqui no YouTube, Senhor. Muito obrigado por esse irmão, essa irmã que acompanha esta aula conosco. Abençoa esta vida, abençoa esta família. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a você que os slides para esta lição que nós estamos projetando aqui,
estão à tua disposição em PDF. Então vai aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, você tem um link lá, clica nele, baixa para que a gente possa acompanhar a aula. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Quero começar essa lição como de costume, quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que Jesus nos deu um modelo de oração? Sim, Jesus nos deu um modelo de oração. Está lá em Mateus capítulo 6 e Lucas no capítulo 11, a conhecida, famosa oração do Pai Nosso. Aí você me pergunta: pastor, tem um jeito certo de orar? Querido, nós precisamos entender que em se tratando de oração, o que interessa é que nós devemos orar e orar o tempo todo. Mas se nós pudéssemos explicar didaticamente a oração apenas para que o nosso cérebro possa compreender, processar e nós possamos ter uma conversa racional com Deus, nós precisamos entender alguns princípios básicos de oração. Primeiro é que nós oramos ao Deus Pai. Nós pedimos em nome de Jesus e a intercessão é feita pelo Espírito Santo de Deus. Porque, como a palavra de Deus mesmo afirma, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então, vou repetir, nós oramos a Deus Pai, em nome de Jesus e sob a intercessão do Espírito Santo. Pastor Adnei, se eu orar para Jesus, se eu orar para o Espírito Santo, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Como falei, é apenas uma forma didática que nós ensinamos para você começar a praticar a oração. Isso é uma coisa que vai ajudar o teu cérebro a entender que esse é um diálogo por meio do qual você fala, mas que você também recebe a intercessão do Espírito Santo e você usa a autoridade que é dada por Jesus Cristo pela obra conquistada na cruz do Calvário. Na própria oração de Jesus, nós extraímos alguns princípios que são colocados muito claramente. Talvez você não vá entender aqui com a projeção na tela, mas volto a falar, esse PDF está à tua disposição. Nós entendemos que a primeira parte da oração do Pai Nosso, ele está em petições concernentes a coisas espirituais. Jesus está nos ensinando algo. Ele está ensinando que eu primeiro tenho que me preocupar com aquilo que é espiritual, para só então depois me preocupar com aquilo que é material. E na parte que é espiritual, primeira coisa é o reconhecimento com quem nós estamos falando. Jesus nos ensina a orar chamando Deus de Pai. Nós colocamos Deus no lugar que é devido a Ele e nos colocamos em uma posição de aproximação e intimidade com o Senhor. Então você começa a sua oração clamando ao teu Deus, ao teu Pai, ao teu Senhor, ao teu Redentor. Então isso te traz uma confiança, isso te traz uma autoridade diferenciada, algo que você acredite que realmente vai fazer a diferença. E com certeza, se tem algo que faz diferença na vida do crente, é a vida de oração. Na segunda parte da oração do Pai Nosso, nós temos então até o versículo de número 8, a segunda parte, que são as petições concernentes às questões materiais. Aí sim, você já reconheceu quem é Deus, você já se posicionou no lugar de filho, você já glorificou a Ele, você já pediu as coisas espirituais, você vai pedir agora com relação às questões materiais, não esquecendo que nas questões materiais há sempre aquele nosso pedido de perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossa demonstração de um arrependimento sincero dos erros que vez ou outra, inevitavelmente, nós iremos cometer. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que é dever de todo crente pedir perdão pelos pecados, perdão por suas falhas. E assim nós encerramos a oração do Pai Nosso com a parte final, que é o que chamamos em teologia de doxologia. O que é a doxologia? É a adoração, é a exaltação. Não existe oração sem glorificação, não existe oração sem exaltação. Oração é isso, oração é petição, mas sobretudo oração é reconhecimento da soberania de Deus para as nossas vidas. Lembrar que oração não muda Deus, oração muda a cada um de nós. Cada vez que nós oramos, nós somos transformados
transformados, porque reconhecemos que Deus é soberano, reconhecemos a nossa dependência desse Deus todo-poderoso. Nós falamos sobre unidade na última aula. Nós aprendemos com Paulo que em Cristo não há divisões. Em Cristo somos um. A igreja é una. Portanto, se tem algo que não pode fazer parte do dicionário do crente é a questão da discriminação. Nós vivemos uma época em que há um verdadeiro clamor pela igualdade, em que há um verdadeiro clamor pela questão do combate ao racismo, às divisões de classes, tudo isso. E realmente, quando nós vemos o cristianismo, o nosso Jesus já nos ensinava isso. Paulo fala muito claramente que agora não tem que haver judeu, não tem que haver grego, não tem que haver livre, não tem que haver escravo, não tem que haver homem, não tem que haver mulher, porque afinal agora nós somos um em Cristo Jesus. Eu e você somos o quê? Somos igreja, independentemente da nossa cor, independentemente da nossa etnia, independentemente da nossa classe social, do nosso sexo, nós somos um em Cristo Jesus. Mas Paulo agora, ele vai orar. E nós vamos, olha só como uma oração é tão importante. Nós vamos estudar a oração que Paulo fez pelos Efésios. Querido, na oração eu revelo o nível do meu relacionamento para com Deus. Eu já falei isso em outras lições, vou repetir. Quer saber no que realmente uma pessoa acredita? Presta atenção na oração dessa pessoa. É na oração que nós revelamos no que nós acreditamos. É na oração que nós revelamos a nossa teologia. É na oração que nós colocamos para fora os sentimentos nossos em relação ao nosso Deus. Então, o tópico de número 1, corroborados com o poder do Espírito. A primeira parte da oração de Paulo pelos Efésios. Ele fala que apresenta sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas. Interessante quando nós traçamos um paralelo com a oração que Cristo nos ensinou a fazer. Cristo nos ensinou colocando Deus como Pai. Pai é aquele que cuida do filho. Pai é aquele que é doador para o filho. Paulo aqui da mesma maneira, ele começa dizendo que Deus, ele é o portador de toda a glória, de toda a riqueza. Então, ele já está colocando Deus no seu lugar e sabendo por isso a quem ele poderia clamar. Em razão disso, Paulo pede em favor da igreja duas coisas. A primeira é que ela seja fortalecida com poder. A segunda é que seja habitada por Cristo. Nós vamos detalhar um pouco mais, tá? Só vai pensando, olha como Paulo constrói a oração dele. Paulo coloca Deus no lugar de divindade, de majestade, de reinado absoluto. Ele começa a interceder pedindo as coisas espirituais. Lembra a oração do Pai Nosso? Primeiro coloca Deus na sua posição, coisas espirituais, depois coisas materiais. Está vendo como a gente aprende com oração? E aqui Paulo coloca Deus como divindade. Em seguida, vou pedir coisas espirituais para o meu povo, que eles sejam fortalecidos com poder, que eles sejam habitados por Cristo, mas não para aí, ele continua. E ele diz assim, que eles possam compreender o amor divino e que tenham pleno desenvolvimento espiritual. Isso que é oração de um verdadeiro pastor. Diga a verdade, não é? Ele pede para que nós possamos compreender, olha, o amor divino e que nós tenhamos isso aqui, essa figura eu acho muito legal. Na vida do crente, raiz, querido. Na verdade, o crente, quando ele vai atingindo maturidade espiritual, na verdade, a maturidade não é medida pela altura que ele alcança, mas pela profundidade das suas raízes. Vou repetir, a maturidade do crente não é medida pela altura que ele alcança, mas pela profundidade das suas raízes. O quão profundo tem sido a tua vida diante de Deus? O quão profundo tem sido o teu relacionamento com Deus? O quão profundo tem sido o teu conhecimento da palavra de Deus? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito desses importantes conceitos. Mas Paulo, você lembra o primeiro pedido que ele fez? Que essa igreja seja fortalecida com poder.
Na verdade, ele não está dizendo que a igreja não tinha o Espírito Santo, ou se tinha o Espírito Santo, mas que ela fosse fortalecida pelo poder do Espírito. Por que Paulo ora dessa maneira? Porque ele está querendo que aquela igreja seja continuamente cheia, continuamente revigorada. É importante nós lembrarmos, querido, que vida de crente não é 100 metros rasos, não. Não é uma corrida rápida, não, que vai acabar em 10, 15 segundos. Não, pelo contrário, a nossa corrida da fé é uma maratona. Quantos quilômetros são uma maratona? 42 quilômetros aproximadamente, não é isso? Se não for, eu já vou corrigir aqui na legenda, né? Então, aproximadamente 42 quilômetros, uma maratona. Você tem que ter fôlego, você tem que dosar as suas forças, você tem que lutar contra a dor, você tem que lutar contra a dificuldade. Então, Paulo falou assim, que essa igreja seja fortalecida com poder, né? Que ela seja corroborada pelo poder do Espírito. E o que é corroborar? O dicionário nos ensina ratificar, fortalecer, confirmar. É isso que Paulo está dizendo, que o chamado dessa igreja seja confirmado pelo poder do Espírito, que a caminhada dessa igreja seja ratificada pelo poder do Espírito. Nós só poderemos caminhar mais um dia, e outro dia, e mais um dia, outro dia, se nós tivermos o Espírito Santo. Querido, e uma diferença muito grande. Entenda o seguinte, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, automaticamente a pessoa do Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, correto? Mas, diferentemente, é eu ser cheio do Espírito Santo. Eu ter o Espírito Santo é uma coisa, eu ser cheio do Espírito Santo é uma coisa totalmente diferente. Tanto é que quando Jesus ele está com os seus discípulos após a ressurreição, ele chega em meio aos seus discípulos e fala assim, ó, recebeis o Espírito Santo. Mas no momento em que ele vai se despedir para ascender aos céus, ele diz assim, ó, ei, fiquem em Jerusalém, permaneçam até que do alto sejam vocês revestidos, cheios do poder do Espírito Santo. Então, se tem algo que eu realmente preciso é ser cheio do Espírito Santo. Jesus, quando estava aqui, ele também falou isso. Olha só João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, ou ajudador, para estar com vocês para sempre. Esse Espírito Santo, ele habita conosco e estará conosco para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Palavras do nosso Jesus. Se nós observarmos na palavra de Deus, nós vamos ver claramente a função do Espírito Santo. Qual é? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, na verdade, o ajudador que habita em nós é o Espírito Santo, necessário para a nossa caminhada. Nós perseveramos, nós mantemos-nos afastados do pecado, nós compreendemos as coisas do Espírito por causa do Espírito Santo que trabalha em nossa mente, que ilumina a nossa caminhada, a nossa mente, a nossa psique. Paulo, então, continua a sua oração dizendo assim, que a igreja seja habitada por Cristo. Mais uma vez, Paulo não está querendo dizer, assim como ele falou do fortalecimento do Espírito Santo, que aquela igreja não tinha o Espírito Santo. Paulo não está falando que Jesus não habita naquela igreja, mas ele queria dizer que Jesus habitava na questão do tabernacular. O que isso quer dizer? Olha só, no versículo em questão, Efésios 3,17, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Aqui a palavra grega é katoiken, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então aqui, na verdade, Paulo está chamando a atenção, a preocupação do apóstolo é que Cristo estivesse sempre ocupando o lugar que a ele era devido no coração daquela igreja. Ou seja, eu não posso hoje ter recebido a Cristo, mas amanhã estar agindo como se Cristo não fosse o dono do meu coração. Você entende isso? A oração de Paulo é que realmente Cristo fosse o centro daquela igreja. A oração de Paulo é que Cristo fosse permanentemente o centro daquele lugar.
fosse uma igreja cristocêntrica. Querido, isso é muito importante. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar o seguinte: o que já ocupou ou tem ocupado o lugar de Cristo em seu coração? Talvez agora você tenha me olhado espantado. Que é isso, pastor? O meu coração só tem lugar para Jesus. Aí esse pastor vai e te confronta, dizendo assim: será? Quantas vezes você deixou de ler a Bíblia por causa do teu trabalho? Quantas vezes você deixou de ir à igreja porque você tinha um compromisso pessoal? Quantas vezes você abriu mão de um valor e um princípio de Cristo para agradar um familiar ou um amigo? Quantas vezes você desejou mais um bem pessoal, material, do que um dom espiritual? Na verdade, nós estamos falando de algo que rotineiramente acontece na vida do crente. O crente, vez ou outra, querido, e nós somos falhos, somos pecadores, vez ou outra nós deixamos que Cristo seja ofuscado em nosso coração. Coração fala de desejo, coração fala de sentimento, coração e alma fala daquilo que domina o nosso entendimento. A palavra de Deus nos ensina que onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos pensando em coisas que não são da igreja de Deus ou de Jesus. Nós estamos pensando na nossa vida aqui na terra. A nossa atenção tem ficado mais na terra do que nas coisas celestiais. Deus está nos chamando a atenção. E a oração que eu faço é a mesma oração de Paulo, dizendo que Cristo ocupe o centro do teu coração, que Cristo habite permanentemente no teu coração, que Ele seja o rei do teu coração, o rei do teu pensamento, o rei das tuas atitudes. Com isso, nós podemos sintetizar o primeiro tópico assim: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Acredite, não somos nada sem a ajuda do Espírito Santo e sem que Cristo habite o nosso coração. Vamos continuar então o nosso estudo da oração de Paulo e quais os ensinamentos que nós tiramos para a nossa vida cristã. Tópico 2, arraigados e fundados em amor. Paulo vai falar a respeito do amor. E a palavra de Deus é clara em dizer que o amor é um atributo divino. A palavra em 1 João 4,8 fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma característica, um atributo divino é o amor. Aí você me pergunta: pastor, mas o que são atributos divinos? Atributos são características de Deus, né? Adjetivos que nós damos a Deus, mas tem características que Deus divide conosco e tem características que são exclusivamente de Deus. A isso nós chamamos de atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Aqui eu tenho alguns poucos exemplos desses atributos. Por exemplo, a seidade. O que é a seidade? Deus é a causa de tudo, é o criador de tudo, é a causa de todas as causas causadas, como nós costumamos falar. Mas Deus não tem causa, ou seja, Deus não existe, Deus é. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele tem ciência, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está na criação, está na consumação. Deus, Ele está em todos os lugares. Deus é imutável. Isso aqui são atributos apenas de Deus. Nós não podemos ser nada disso aqui, mas há algumas coisas que Deus compartilha conosco. Por exemplo, Deus é sábio, é a essência da sabedoria é Deus, e Ele partilha conosco a sabedoria. Deus, Ele é a justiça em si mesmo, Ele é a essência da justiça e partilha conosco a questão da justiça. Assim mesmo, bondade, misericórdia, amor, beleza e fidelidade. Ele realmente é a essência de tudo isso. Nós vemos a Deus e dizemos assim: o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo. Não,
Deus é plenamente bom, Deus é plenamente justo. Essas características não podem ser fatiadas, essas características não podem ser seccionadas em Deus. Deus é tudo isso. Mas eu não entendo, pastor. Meu querido, não é para entender. Deus é o absurdo. Deus é aquilo que não pode ser compreendido pela natureza humana. Porque se Deus pudesse ser dissecado, estudado, colocado numa bancada e tirado todas as partes, ele já não seria mais Deus. Porque Deus não se explica, Deus se venera. Agora nós precisamos entender que Paulo fala de amor. E o amor é muito importante na Bíblia. Porque o amor é o resumo da lei e dos profetas. Jesus fala isso. Jesus falou, sabe toda aquela lei? Sabe tudo que os profetas falaram? Vamos resumir isso? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, o amor. Ame o seu próximo como a você mesmo, o amor. E desses dois mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Ou seja, resume tudo o que foi a lei, resume todas as palavras dos profetas, está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É que eu quero chamar a tua atenção. Esse segundo mandamento aqui, ele fala amar o seu próximo como a você mesmo. Então, o mandamento de Deus não pode ser cumprido se você não tiver amor próprio. Deus está te falando hoje, está na hora de voltar a ter amor próprio. Está na hora de voltar a acreditar em você. Está na hora de voltar a ter autoconfiança. Está na hora de voltar a olhar para o espelho e dizer, não, eu vou ser uma pessoa melhor. Deus está comigo. Deus está trabalhando em mim. Eu vou vencer, eu vou continuar a caminhada, porque o meu Deus é comigo. Querido, você é alvo do amor de Deus, então você já é uma pessoa diferenciada. E foi por amor que Jesus se entregou na cruz pelo mundo inteiro. O sacrifício de Jesus alcançou toda a humanidade. Além disso, o amor é sinal dos discípulos de Cristo. Olha o que Jesus falou. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A marca do discípulo de Jesus é o amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Logo, a prova de que somos filhos de Deus é que nós amamos, querido. Além disso, o amor deve ser expresso de maneira concreta. Não adianta só dizer assim, eu amo meu irmão, amo meu irmão. Mas tá bom, demonstra esse amor, cara pálida. Temos que demonstrar o nosso amor. Amor é feito para ser demonstrado e não apenas para ser falado. O amor precisa realmente. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha João aí, colocando os crentes na parede, dizendo assim, como vocês podem falar que amam se vocês não conseguem ajudar o irmão de vocês, a quem vocês dizem que amam? Além disso, o amor é a maior de todas as virtudes. Lembra lá da carta paulina, no capítulo 13, 1 Coríntios, Paulo vai dissecar ali a respeito do amor, muito lido em casamentos, muito lido em momentos ali de romance, né, sobre a questão do amor. E assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles, porém, é o amor, é algo fundamental na vida do crente. Por isso que Paulo chama a atenção para isso. Diz, não, eu preciso, Senhor, que o seu amor seja revelado, que o seu amor possa ser visto. Porque, querido, quando nós conseguimos enxergar a dimensão do amor de Deus para conosco, isso muda a nossa história. Porque nós percebemos que nós somos alvo de um amor tão grande, incalculável, e jamais nós voltaremos a mendigar o amor de outra pessoa, porque nós somos o alvo do amor de Deus. Muito embora Deus ame mais do que nós a sua própria glória, que isso fique claro. Deus ama a sua glória acima de todas as coisas. Mas nós somos alvos também do amor de Deus. Nós precisamos saber que a vida cristã é uma vida baseada em amor. Cristianismo sem amor não é cristianismo. Cristianismo é a expressão máxima do amor, porque foi por amor que o Deus Todo-Poderoso entregou o seu Filho por toda a humanidade que não era digna desse amor. Querido Paulo fala o seguinte, ele insiste na compreensão.
Paulo fala assim, que vocês percebam qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor. Aqui nós colocamos num diagrama, que você não vai enxergar muito bem aqui pela tela, mas volto a falar, o PDF está aí para você enxergar, tá bom? O PDF a gente coloca à tua disposição para que você possa ter um material de consulta. Coloca o amor de Cristo numa cruz. O amor de Cristo ele foi realmente demonstrado na cruz do Calvário. Então coloca o amor de Cristo numa cruz. Então Paulo fala largura. A largura vem falar do alcance. Por quem Deus demonstra o seu amor? Deus demonstra abrangendo toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho assim, olha, está aqui o meu Filho, porque eu amo vocês. Deus, ele então, a largura, a dimensão de abrangência do amor de Deus, ele abarca a família, os santos e a cada um de nós individualmente. Aí Paulo continua a falar do comprimento. O que nós denotamos com relação ao comprimento? A distância. Distância fala de tempo. Por quanto tempo vai durar o amor de Deus? A abrangência do amor de Deus em quanto tempo é aquele que vai atingir a todas as gerações. Querido, o primeiro homem foi alvo do amor de Deus. O último homem, lá na consumação de tudo, continuará sendo alvo do amor de Deus. Além disso, Paulo fala da questão da altura. A altura vai falar onde chega, ou seja, o lugar onde é demonstrado o amor de Deus. Aí o próprio apóstolo lá nos versículos fala que é nos céus e na terra, nos nossos corações, na igreja e até lá no céu, o alcance do amor de Deus, o lugar onde Deus demonstra o seu amor. Mas não somente isso, Paulo fala da quarta medida. Paulo fala então da profundidade do amor, vai falar o quanto Deus ama. Querido, o amor de Deus é um amor incalculável, imensurável, mas ele fala assim, Paulo, que ele nos ama pelo poder do Espírito, pela plenitude do próprio Deus e abundantemente em Cristo Jesus. Querido, então, olha essa cruz, esse desenho básico que nós enxergamos, e aí você pode até abrir os teus olhos para esse versículo que talvez você não compreendia dessa maneira. Paulo está querendo que nós entendamos, ou pelo menos se não conseguirmos entender, nós possamos visualizar de onde até onde vai o amor de Deus, a quem ele alcança, por quanto tempo dura e o quão profundo ele é, que seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Uma frase que eu sempre gosto de lembrar você, que está lá em 1 João 4,19, é que nós só temos a capacidade de amar pelo fato de termos sido primeiramente alvos do amor de Deus. E isso é muito importante que nós venhamos compreender. Esse versículo muitas vezes é citado de maneira errada, que as pessoas citam assim, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é assim que está na Bíblia. Ei, vou contar um segredo, não é assim que está na Bíblia. Na Bíblia está assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, eu só sou capaz de amar porque fui alvo primeiramente do amor de Deus. E isso é algo que o esforço, a mente humana não pode alcançar. Então ele acrescenta um pedido especial para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Porque só com a plenitude de Deus é que nós podemos, ao menos, aceitar que somos alvos desse amor, mesmo que em nenhum momento nós mereçamos esse amor. E assim nós encerramos o tópico 2 dizendo, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. O terceiro tópico é que a bênção de Deus excede o pensamento humano. Paulo roga pela igreja em favor de questões espirituais. Paulo pede para que a igreja compreenda ou visualize o amor de Deus. Mas Paulo também fala em sua conclusão da oração que Deus tem o poder para responder a nossa oração de maneira a nos surpreender. Ou seja, Deus é capaz de nos abençoar com coisas
inimagináveis. Ele fala muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou sequer pensamos. Isso é muito forte. A mente humana, querida, é incapaz, sabe? É incapaz de medir o quão Deus pode nos abençoar. É por isso que 1 Coríntios 2:9, o apóstolo fala assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu no coração do homem, é isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, assim, isso é muito importante, querido. Deus pode nos abençoar com coisas inimagináveis. Tem um versículo que eu gosto muito que fala sobre oração, e isso é importante, porque a oração, como falei, ela não muda Deus. A oração muda a mim, porque a palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha só, e aqui é a mesma coisa, ainda não subiu ao coração do homem, Deus está preparando. Ou seja, enquanto a gente está orando aqui, às vezes pedindo uma coisa ou outra, às vezes a gente não recebe a resposta daquilo que a gente pediu, da maneira como a gente pediu. Deus excede todo o entendimento, e coisas que sequer nós pensávamos, Deus vai lá e entrega. Deus é assim, sabe? Deus nos surpreende, Deus é o absurdo. Nós amamos esse Deus Todo-Poderoso por isso, porque a gente está orando, chorando, penando aqui, sabe? Se rasgando aqui. Aí Deus está falando: filho, calma, filha, calma, eu tenho algo que você ainda sequer imaginou e eu já estou preparando para você. Calma o teu coração. Então, se você tem clamado por algo, você não tem recebido resposta ainda, você está naquele momento do silêncio de Deus, calma. Deus pode te surpreender com uma coisa que você sequer imaginou. Qual a tua obrigação? Continua clamando, continua buscando, porque você nunca irá perder tempo orando ao Senhor. Olha só, Isaías 55:9 fala: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, é Deus falando, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Querido, o poder divino, ele é surpreendentemente absurdo e que nós não podemos medir. Então, não esqueça, entregue na mão de Deus, confia nele, e o melhor ele faz por cada um de nós. Tem uma oração muito especial na Bíblia, o sábio Salomão. O sábio Salomão recebeu a visita de Deus, e aí Deus falou assim para ele, imagina isso, 1 Reis, capítulo 3. Senhor chega, Salomão pede qualquer coisa, Salomão. Olha só que responsabilidade. Imagina Deus chegando para você hoje e perguntando assim: filho, o que você quer? Pede qualquer coisa, sabe? A gente às vezes fica assistindo aqueles filmes de gênio, que a gente esfrega ali, né? A lâmpada, sai o gênio, você tem 3 desejos. A gente fica pensando assim: caramba, que sorte isso aí. Poderia ser uma coisa tão espetacular na minha vida. E Deus chega para Salomão e fala: pede o que você quer. Salomão diz: Senhor, eu fui colocado para reinar sobre o teu povo, então eu preciso ter responsabilidade. Então me ajuda, me dando sabedoria. Aí Deus responde para Salomão: Salomão, eu conheço o teu coração, e como você pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu poder, eu vou te dar a sabedoria, mas também vou te dar inteligência, glória e riqueza. Ou seja, Deus é aquele que nos abençoa com abundância. Por quê? Para você abençoar outra pessoa. Eu sempre costumo falar em minha igreja, a igreja na qual sou pastor auxiliar, dizendo o seguinte: bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa outro alguém. Então, quando Deus te abençoa, Ele te abençoa para sobrar, para que você possa também abençoar outra pessoa. Mas Paulo, ele termina a sua oração reconhecendo a grandeza de Deus, e olha só, mais uma vez, paralelo lá com a oração de Jesus, oração do Pai Nosso, coisas espirituais, coisas materiais e exaltação. Paulo pediu pela igreja coisas espirituais, tratou do amor, do relacionamento, coisas materiais. Ele termina a oração engrandecendo a Deus e convidando a igreja para a adoração.
É a parte da oração de Paulo que ele fala da doxologia, é marcado por um convite para adorar a Deus, para que a glória de Deus seja vista na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Ora, não era para menos, né, querido? Nos versículos anteriores, e nós já falamos isso em outras lições, Paulo fala da boa nova do mistério revelado, Paulo fala das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, Paulo fala da grandeza do poder de Deus, Paulo fala da infinitude do amor de Deus, Paulo fala de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus. Então, meu irmão, depois de tudo isso, só podemos adorar. Paulo vem construindo um raciocínio para te levar à conclusão que a única coisa que você pode fazer agora é adorar. Então eu quero te convidar a adorar, querido. Quero te convidar a dar um glória aí. Quero te convidar a escrever aqui no comentário dizendo: eu quero adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias ao meu Deus, glórias ao Senhor. Muito obrigado por ser alvo do teu amor. O Senhor realmente excede todo o meu entendimento, querido. Isso é importante. Toda a glória é devida a Deus, querido. Louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição chamada igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, querido. Entenda isso. Por maior que seja a igreja, por mais forte que esteja a igreja é de Cristo e toda a glória será dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem uma ilustração que uma vez eu vi um pastor contando que eu nunca esqueci, falando a respeito da função da igreja aqui na terra. O que Jesus disse que nós somos aqui na terra? Nós somos o sal da terra, certo ou não? Qual a função do sal numa comida? A função do sal numa comida é dar sabor. Mas quando você vai comer aquele churrasco, aquela carne abençoada, que você passa ali o sal, você não vai dizer assim: mas que sal saboroso, que sal gostoso, eu quero de novo comer esse sal. Não, você vai falar daquilo que o sal está fazendo com a comida. A igreja é da mesma forma. Eu só estou aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Por meio da minha atuação, por meio do meu testemunho, as pessoas vão ver Cristo, vão ver Deus e vão dizer assim: que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que Deus tremendo. Essa é a função da igreja, não é aparecer, mas diminuir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Toda honra, toda glória, toda exaltação, querido, somente ao Deus, Criador dos céus e da terra. Paulo fala isso em sua oração. Ele pede para que a igreja tenha uma postura de adoração e enfatiza para todo sempre. Ou seja, eu adoro hoje, eu adoro amanhã, eu continuo adorando, eu vou adorar mais uma vez. Isso deve ser uma prática comum a todos os crentes. E assim, querido, nós queremos resumir o terceiro tópico, dizendo que as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Portanto, glórias damos ao nome do Senhor. Querido, não vá embora ainda, vamos concluir essa lição. Eu espero que tenha sido bênção para você. Então eu quero que você guarde 3 coisas no seu coração. Primeira coisa é que a nossa oração fala muito sobre a nossa fé e a forma como temos nos relacionado com Deus. Faz uma experiência, ora ao Senhor, e aí você fala o seguinte: você que tem um amigo, um esposo, uma esposa, fala assim para ele: grave eu orando, mas sem você saber, porque senão você vai tapear, né? Senão você vai disfarçar. Pede para alguém gravar a sua oração sem que você perceba e depois ouça a sua oração, para que você passe uma análise de como você tem orado, de como você tem expressado a sua fé. Segunda coisa que nós aprendemos é que precisamos sempre pedir fortalecimento espiritual. Nós precisamos, que nossa caminhada é longa, nossa caminhada é difícil, dependemos da presença contínua do Espírito Santo nos enchendo, sabe? É assim mesmo. Senhor, enche de novo, Senhor. Enche amanhã, enche depois, enche de novo, Senhor. Nós precisamos ser sempre cheios do Espírito Santo. Terceira coisa é que o nosso Deus é Senhor de relacionamento, e a oração aproxima o nosso coração de Deus e faz com que experimentemos bênçãos inimagináveis. Você não perde nada por orar.
mas você perde absolutamente tudo se não praticar a oração na tua vida. Então não temos maneira melhor de encerrar essa aula do que orando. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa aula, obrigado pelo ensino que nós tivemos aqui apenas com a oração de Paulo. E que oração profunda, Pai, o quanto nós aprendemos. Pai, nos ensina a orar, nos ensina a falar com o Senhor, nos ensina a nos relacionarmos com o Senhor da maneira que o Senhor deve, Senhor, receber relacionamento e adoração. Nos ensina a ser servos, nos ajuda, Pai. Abençoe esse irmão e essa irmã que estiveram conosco até agora. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma alegria estar com você aqui em mais uma aula. Eu quero te agradecer porque você tem sido um parceiro e tanto. Cada vez mais as pessoas estão comentando aqui. Toda semana nós aumentamos o nosso número de inscritos. Poxa, muito obrigado, de verdade. Deus abençoe sua vida. Mas eu quero te pedir mais uma vez, se você puder, por gentileza, faz um comentário aqui embaixo. Já te falei, cada vez que você comenta, cada vez que você curte, coloca um joinha e não vai embora sem colocar um joinha, irmão. Por favor, coloca um joinha. Cada vez que você comenta, coloca um joinha. O YouTube entende que esse vídeo é importante, que esta aula é relevante e ele indica para outras pessoas. Então nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. O objetivo nosso aqui é que você ame a palavra do Senhor. Então, se você está saindo dessa lição amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que amava antes, eu já estou muito feliz, já estou muito grato a Deus pela tua vida. Não esqueça, querido, rogando sempre as bênçãos de Deus sobre a tua casa, a tua família. Digo a você, ame a palavra de Deus.